Em meio às eleições, o governo Bolsonaro anunciou mais um contingenciamento de gastos em vários setores do governo. O mais afetado deles foi a educação. Por isso que a gente veio até uma universidade para conversar com professores, todos os funcionários públicos, alunos e terceirizados, o que eles acharam dessa ação. Estamos na Universidade Federal de Integração Latino-Americana conversando com os estudantes sobre o que eles acharam a respeito do corte de gastos. Qual é o seu nome? Lorena. Lorena, o que você estuda aqui no UNIL? Eu estudo cinema e audiovisual. Você é de Foz do Iguaçu mesmo? Não. Você é de onde? Eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Eu vim para Foz do Iguaçu em 2018, entrei na faculdade. Bom, desde 2018 existe uma ameaça iminente, assim, uma preocupação de que a Unila vai achar as contas. Não sendo o primeiro contingenciamento desse ano, o Ministério da Educação reduziu dessa vez o orçamento em 5,8%, o que equivale a 328,5 milhões. No ano, os cortes já somam mais de 763 milhões, e instituições como a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, estão protestando. A reitoria da Unila informou que o bloqueio do orçamento totaliza 1,8 milhão de reais. Como você recebeu a notícia dos cortes de verba do Bolsonaro com relação à universidade? Bom, é algo que a gente, infelizmente, está acostumado, né? Porque, assim, entrei na universidade em 2019 e eu vejo isso no decorrer desse tempo. Então, não é uma novidade. Está tendo cortes na farmácia, está tendo corte em diversas áreas, como saúde. Então, assim, não é uma surpresa, infelizmente. Mas o que é uma mudança é ver que as pessoas, né, estão se mobilizando agora. Que teve uma alarde que foi muito boa. Até que eu vi hoje à tarde que o ministro do MEC se pronunciou, né? Então, com isso, a gente vê o poder que a gente tem de fala, de estar presente nas redes sociais, de estar presente aqui na universidade, que várias universidades estão se mobilizando. A gente postou em todas as redes sociais e é muito bom ter esse espaço de estar aqui hoje. Então, assim, infelizmente a gente está acostumado, mas essa não pode ser uma realidade que a gente quer para o Brasil. Não pode ser uma realidade que deva continuar. Bom, decepcionada, mas não surpresa, né? Não é a primeira vez que o Bolsonaro tem essa postura, né? E que nós, estudantes, temos que lidar com esse descaso absurdo contra a educação, principalmente a educação pública e de qualidade, né? Que inclusive é um direito garantido na nossa Constituição. Então, eu ingressei na universidade pública, na Unila, em 2019, que foi o primeiro ano, né, de mandato do Bolsonaro, e desde então não é a primeira vez que a gente vem recebendo esse tipo de notícia e esse descaso, os cortes com a educação. Todos que nós somos pessoas plenamente capazes e em condições de igualdade. E isso nós temos que fazer sempre nos mobilizando. Então, a todos que têm alguma deficiência e a todos os alunos dessa universidade, que sempre possam ocupar os espaços que nós temos e que possam sempre mostrar que nós somos ativos, mostrar que nós somos unidos e possamos sempre nos mobilizar e mostrar a toda a sociedade que nós temos força e que nós somos o futuro desse país. Muito obrigado. Os valores contingenciados custeiam pesquisa, extensão, manutenção e todas as áreas de ensino. Além disso, a restrição tem potencial para afetar 300 contratos locais, regionais e nacionais. A programação orçamentária anual da Unila para 2022 previa 25 milhões de reais. E com novos bloqueios, a instabilidade preocupa prestadores de serviço, fornecedores e locatários, aqui na Tríplice Fronteira e em todo o Brasil. Pensando nos estudantes dentro desse processo de mudança, qual que você acha que é a função deles? Bom, eu acredito que precisa ter um trabalho de base, para a gente entender a nossa importância como estudante, o que a gente pode fazer. Porque isso é muito vago, mas um ponto a gente precisa se organizar. Esse é o ponto, se organizar entre nossas diferenças, porque há muita diferença. Há muita diferença tanto aqui na Universidade da Integração Latino-Americana, mas a gente tem um objetivo, que é fortalecer esse espaço, é fortalecer a Unila, porque a Unila precisa de muita coisa, a gente precisa de campus, a gente precisa que os estudantes se alimentem, a gente precisa de assistência estudantil. Então, assim,
entender essas necessidades básicas faz com que a gente tenha vontade de se organizar, faz com que a gente queira ir para a luta e fortalecer cada vez mais essa universidade, porque se organizar é o primeiro passo para fortalecer as universidades, que é a instância que pode mudar a sociedade, que pode mudar a economia. A educação não traz prejuízo, a educação só traz bem para o nosso país. É justamente a gente que está sendo mais ameaçado, né? Assim, claro, tem todos os profissionais também que trabalham na universidade para manter ela, mas a gente que está usufruindo da universidade, a gente vai estudar, que vai se formar, nós temos que lutar, a gente tem que garantir esse nosso direito de estudar. Eu acho que os estudantes têm que defender a educação, né? Então, o que está em jogo agora é muito maior do que qualquer orientação, qualquer opinião, inclusive, né, que você tenha com relação a isso. Então, se você é estudante, se você acredita na ciência, se você acredita na educação, se você acredita no desenvolvimento econômico que a educação é capaz de gerar, você não vota em Bolsonaro, né? Você tem que somar com a gente nessa luta de acabar com esse governo. En mi caso, yo no puedo decir que yo no he votado. Yo voté. Mi primer voto fue la elección de la UNILA. Ese fue mi primer voto en Brasil. Mi segundo voto fue elegir mi carrera dentro de la UNILA. Yo he votado. No he votado en las urnas, pero he votado en la confianza. He votado realmente que la UNILA tiene un gran propósito. Y es formar a cada uno de nosotros. Como nosotros hacemos desde los hispanos, de los mismos brasileños. ¿Sí? Seguinte, eu só vou dar um informe rápido. Eu fiquei muito preocupado, na verdade perplexo, com o resultado do primeiro turno. Nós vimos a eleição de certas pessoas que compõem uma maioria no Senado e que pode representar no próximo período uma verdadeira terra arrasada para conquistas históricas dos trabalhadores, das trabalhadoras, das mulheres e da juventude. E isso me preocupou muito, porque nós temos um astronauta que destruiu a ciência. Nós temos um representante do meio ambiente que passou a boiada na Amazônia e nós sabemos o significado disso. Nós temos... Tem tido cortes na educação desde pelo menos 14 de 2015. Como que a gente enfrenta esses cortes que são estruturais e não só de governo na educação brasileira? Eu acho que é isso. Eu acho que essa questão da mobilização a favor da educação, ela não começa num ponto específico, né? Então, eu falei de 2019, mas não necessariamente ela precisa ser de 2019. A gente pode voltar para 2015, a gente pode voltar para 2014, a gente pode voltar para quando você quiser. O importante é a gente entender o nosso lugar enquanto estudante, a nossa capacidade, de onde a gente pode chegar. E isso não é uma luta de agora. Isso não é algo que a gente tem que lutar agora nessas eleições de 2022, mas é uma luta que a gente tem que levar para o resto da vida. Bom, a gente vê muitos cortes no Brasil inteiro, o orçamento está engessado. Tem que ter políticas estruturais, mudar as políticas estruturais, fazer uma reforma tributária no país. Então tem muitas políticas que podem ser efetivas com essa mudança orçamentária, sabe? Porque hoje a gente tem orçamento secreto. Meu Deus do céu, o que é isso? Então essas mudanças institucionais têm que acontecer. Está em época de eleição, né? Você acha que nessas eleições o governo Bolsonaro, ele é o candidato prometido na educação? Definitivamente não, né? Como a gente já pôde ver, cortando gastos da educação, não é de agora que ele está fazendo isso, desde 2019 ele cortou muitos gastos, a gente fez muitos protestos, fomos para a rua várias vezes para brigar contra isso, para sempre defender a nossa educação, defender a nossa faculdade, defender o nosso direito de estudar, o nosso direito de ser profissionais com diploma, realmente aprofundar o nosso conhecimento, tanto graduação como mestrado, como doutorado, de tese, você está aprofundando o nosso conhecimento, está estudando, e a gente sempre tem que lutar pelo nosso direito. Minha gente, essa foi a primeira vez em que eu peguei um microfone, um tripé e a câmera e fui pra rua. Obrigado para todo mundo que assistiu, aceito as suas críticas construtivas e aguardem muita educação aqui.
Acho que a gente precisa continuar falando isso, pautando, mostrando todos os lados das coisas que estão acontecendo e defendendo a universidade pública, os estudantes, os professores. E, claro, todos que trabalham lá, né? Beijinhos, se inscreve no canal e curte, hein?